Olá, crianças, a paz do Senhor. Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula do nosso trimestre, a nossa terceira aula. Estamos aprendendo, conhecendo mais os milagres de Jesus. Em nossa primeira aula, nós aprendemos sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho. A nossa segunda aula com a tia Lu, que foi sobre Jesus cura o filho de um oficial. E agora a nossa terceira aula, que é pescando com Jesus. Vamos orar agora para dar início à nossa aula. Ninguém me mandou nenhum pedido de oração. Eu espero que realmente estejam todos bem e que todos continuem orando em seus lares, pois é muito importante estar mais próximo de Deus nesse momento, amém? Vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu te suplico pela nossa aula, Senhor, que o Senhor tome a direção, que o Senhor fale aos corações, te apresenta a cada aluno e a cada família representada por eles, Pai. Que o Senhor entre em cada lar, levando, Senhor, o que cada lar necessita, pois o Senhor conhece as necessidades de cada um. Toma a direção dessa aula, Senhor, fala aos corações, que possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. A aula de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5. Vocês podem ler depois aí na Bíblia de vocês, amém? Jesus, ele operava muitos milagres, e esses milagres eram muito conhecidos na cidade da Galileia, porque ele era conhecido e muitas pessoas queriam cada vez mais ouvi-lo falar sobre suas experiências, sobre seus milagres e vê-lo fazendo esses milagres. Certa vez, Jesus estava próximo ao mar da Galileia e uma multidão de pessoas o acompanhava, pois ele estava ensinando mais e mais, como sempre ele fazia. E tinha tanta gente que estavam já empurrando Jesus. E as pessoas que estavam atrás já não conseguiam ouvi-lo com tanta perfeição, porque tinha muita gente. Então, Jesus avistou 2 barcos. E o dono desses barcos estavam lavando as redes fora deles. E aí, eles estavam um pouco tristes, meio assim. E Jesus, chegando próximo a um dos barcos, era de Simão Pedro. E aí Jesus pediu para que ele afastasse aquele barco um pouquinho, para que então todas as pessoas daquela multidão pudessem vê-lo e ouvi-lo melhor, porque todos precisavam ouvir os ensinamentos de Jesus. Imaginem Simão Pedro tendo Jesus entrando em seu barco, imagina que honra. Mas ele ainda estava um pouco triste, né? Ainda a gente não sabe por quê, mas no capítulo 5 vai falar o porquê. E a gente vai falar sobre isso já já. E Jesus ensinando, falando para as pessoas, como sempre o fazia, após os ensinamentos que Jesus deu aquele dia, Jesus falou com Pedro, com Simão Pedro. Ele falou assim, vamos mais adiante, vai mais adiante e jogue a rede do outro lado. Então, Pedro falou o que estava incomodando ele, o porquê que ele estava triste daquele jeito. Ele falou, olha, mestre, nós pescamos a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira, mas não apanhamos nenhum peixe. Porque é o Senhor que está falando, porque é Jesus, né? Era o mestre que estava falando com ele, porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E aí eles foram mais para frente e jogaram a rede. Na hora que jogaram a rede, um milagre havia acontecido. Eles haviam apanhado muitos peixinhos. E a rede chegava a querer estourar de tanto peixe. Então, mais um milagre havia acontecido. E Pedro então chamou os colegas do outro barco para vir ajudá-lo. E encheram aquele barco de peixe. E o barco do amigo dele também encheu de peixe. E aquele milagre havia acontecido. Pedro então olhou para Jesus e se prostrou diante dele, se ajoelhou e disse que ele não era digno, que ele era um pecador, que ele não era digno da presença de Jesus. Então Jesus pediu para que ele se levantasse
e falou para ele que a partir daquele dia o faria pescador de homens. Mas como assim pescador de homens? Ele iria jogar as redes nas pessoas para pegá-las? Não, não. Assim como nós, assim como eu e você, fomos alcançados pela graça de Jesus para um dia morarmos com Ele, assim ele estava falando que Pedro faria. Ele seria usado por Deus para alcançar mais pessoas, para que conhecesse mais da palavra de Deus, do Evangelho, do sacrifício que foi feito por cada um de nós. E uma característica de Pedro foi que ele foi muito obediente. Ainda que ele estivesse muito triste com aquilo que tinha acontecido na noite passada, que ele não tinha pescado nada, ele foi obediente a Jesus. Ele ainda assim foi e fez o que Jesus mandou. Então, crianças, que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus, que nós possamos obedecer, ainda que as circunstâncias digam que não vai dar certo, que já está tudo acabado. Jesus é quem dá a palavra final. E que possamos estar atento a essa voz, porque é essa voz que traz a solução para a nossa alma, amém? Bom, eu vou lançar um desafio, a tia viu os desenhos que vocês colocaram no grupo, eu amei. E eu vou lançar um desafio diferente essa semana, que vai ser cantar um hino que tem a palavra peixe na letra. Então, vocês vão cantar um hino, gravar um vídeo, ou pedir pra mamãe gravar um áudio e mandar no grupo, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem e um beijo!